Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje em estúdio André Vieira de Castro, CEO da fábrica de chocolates Casa Grande, que comercializa as marcas Casa Grande e Not Guilty, uma marca de produtos de chocolate e snacks. Fundada em 2019, a fábrica de chocolates Casa Grande produz chocolate desde o cacau até ao produto final. Ao longo da sua carreira profissional, André foi CEO da Arga Tintas, diretor e presidente do Conselho Fiscal da AP Tintas, chairman da CEPE em Bruxelas, presidente do BIC Minho, vice-presidente da Associação Industrial do Minho, presidente do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral da Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão e presidente da direção e do Conselho Fiscal do Futebol Clube de Famalicão. André, bem-vindos ao programa Mestres do Negócio. É um prazer ter-te connosco. Muito obrigado, Pedro. Também é um prazer, é todo meu. A fábrica de chocolates Casa Grande nasce em 2009 e foi comprada em 2019 pela Waterbunkers SGPS, empresa que atua no setor alimentar e de bebidas e que é detentora de marcas tais como Águas do Monchique e Águas do Alarde. André, começava por te perguntar qual foi o contexto ou a razão que levou à aquisição da empresa Casa Grande pela Waterbunkers. Muito bem. Eu não posso falar especificamente pela Waterbunkers, mas posso-te contar em 30 segundos a história da Casa Grande. Ela nasce em 2009, como referiste bem, pelo sonho de um casal, ela que vinha da indústria da moda, relacionada com uma marca conhecida do grande público, que é a Tifosi, e ele, marido, arquiteto. E consubstanciaram o seu sonho de criar uma fábrica de chocolate com produção vertical de chocolate. Isso levou-os a estudar o fenómeno na Holanda, na Bélgica e por aí fora, e a arranjar cá formadores de chocolate, aqui da Escola de Hotelaria de Estoril, por exemplo, e em cima disso criaram todo um estacionário, todo um imaginário para a marca Casa Grande. Então, especificamente e exclusivamente com a marca Casa Grande. Produtos artesanais, exquisite, digamos, um segmento premium, handcrafted, trabalhados à mão e com muita especificidade no seu gosto, no seu sabor e no próprio chocolate feito pela casa. Claro que esse projeto, que teve lojas próprias, inclusivamente, enfrentou aquelas digamos, debacles que a realidade sempre traz e, portanto, começaram a haver problemas, começou a haver lojas que o estoque não batia certo, os caixas não batiam certo, enfim, tudo aquilo que a realidade no negócio sabemos que tem. E as pessoas não estavam, se calhar, preparadas para isso e desencantaram-se com o negócio e acabaram por vender a uma capital de risco, que alguns em 2016, talvez, 2017, olhando para o mercado, percebe que tem que fazer duas coisas. Uma, criar um portfólio de produtos de chocolate sem açúcar para corresponder a uma tendência de mercado então emergente, hoje óbvia, nos produtos sem açúcar, e criar para isso uma marca, e chamou-lhe Not Guilty, acho que com muita felicidade chamou-lhe Not Guilty, com um estacionário muito bonito, uma imagética e um storytelling muito apelativo, e alargaram o cardex de produtos, passando também a empresa a fazer manteiga de amendoim e cremes de barrar. A empresa mudou muito com isso e a partir daí a agenda foi levar as duas marcas, a Casa Grande mais indulgente, aquela irmã mais velha que trata as pessoas por você, que é mais educada, etc., e que está no segmento do retalho especializado, e a marca Not Guilty, uma marca claramente mass market, mais divertida, mais informal, aquele clássico irmão mais novo, mais arisco. E a estratégia foi essa, e investiu-se no go-to-market nessas duas marcas, com presença em feiras no exterior, com tentativa de comprar espaço aqui no linear, topos, etc., na nossa distribuição, nos chamados GSA, as grandes superfícies alimentares. Enfim, também isso enfrentou problemas de um modelo de negócio que fosse lucrativo, se quisermos, operacionalmente positivo, e essa capital de risco, na altura, viu-se na contingência de procurar alguém que encontrasse um plano de negócios mais apelativo para o negócio. É aí que aparece a Waterbunkers, como holding que tem marcas no segmento alimentar, algumas delas tu referiste bem. O que eles terão entendido foi que teriam a oportunidade de pegar nesse trabalho que tinha sido feito e investir em chão de fábrica, portanto, tornar mais robusta a capacidade de produção, industrializar, se quisermos, bastante mais o processo, e tornar-se uma referência também nas marcas próprias. Portanto, a partir daí, a empresa começa a posicionar-se também como fornecedor das marcas de distribuição, ditas marcas brancas. Tu entraste para o grupo em 2024. Que desafios é que aceitaste ao te tornares CEO nesta empresa? Eu torno-me CEO e sócio, porque eu digamos, partilho capital com Waterbunkers desde esse momento, sendo sócio minoritário. E o desafio que me puseram foi, como modelo de negócio, já vamos na terceira geração e continuamos com muita dificuldade em encontrar um modelo de negócio que seja sustentável a prazo. O cacau, 3, 4, 6 meses antes de eu entrar, entrou numa espiral de crescimento que o levou ao quíntuplo do preço
E hoje que abrandou, que parecem momentos ótimos, o cacau está ao triplo do preço de há 2 anos e meio. E, portanto, o desafio que me fizeram foi, nós não temos uma fotografia daquilo que possa vir a acontecer, mas acreditamos que tu, daqui por 1 ano, possas tu dar-nos uma solução para isto. E, portanto, eu entro um bocado assim, as pessoas a confiarem na minha capacidade de ler o mercado e depois de o compreender, encetar um plano que nos levasse a caminhos melhores. Em relação à tua equipa ou à empresa, que competências sentiste que estavam a faltar ou que podiam faltar e que sabias que terias de desenvolver, criar ou contratar rapidamente? Contratar, eu não tinha business plan que me permitisse contratar. É claro que posso fazer contratações de substituição e aconteceu isso apenas num caso e relativamente marginal àquilo que é o core do negócio. Eu encontrei ali, como em qualquer outro lado, eu acredito sempre que as pessoas têm todas as competências possíveis. O que elas estão, tipicamente, é bloqueadas. E o que encontrei ali foi um claro bloqueio. As pessoas estão bloqueadas porque preferem não fazer a serem chamadas a atenção, a cultura da penalização do erro, uma empresa que vem castigada por anos de déficits operacionais tem tendência a ser um bocadinho mais penalizadora das pessoas e até injusta para aquilo que as pessoas estão preparadas para entregar. Portanto, o que encontrei ali, como em quase todas as equipas com que trabalhei, foi muita capacidade envelopada e castrada. E é isso que estou a tentar fazer e foi isso que lhes disse no primeiro dia. A minha única missão aqui é tirar de vós o melhor potencial que eu sei que vocês têm. E têm, de facto. Quando entraste, qual era a vossa imagem de sucesso para este projeto? Ou seja, o que teria de acontecer nos seguintes 12 a 24 meses para declarares que a tua entrada ou que este projeto estava realmente a ser um sucesso? Bom, há um espectro ali que não se coloca pela capacidade financeira do sócio principal, até a minha chegada sócio único, que é uma liquidação do negócio. Assim, o negócio a ser liquidado seria liquidado cumprindo com todas as responsabilidades, até sociais, e, portanto, não havia o espectro do falhar no sentido de penalizar pessoas com isso, ou a cadeia de fornecedores. Esse espectro, felizmente, não aconteceu, nem acontece. Ainda assim, era uma possibilidade. Quer dizer, diria que o negócio caminhava alegremente para a sua liquidação, porque se o modelo de negócio numa geração, numa segunda geração, numa terceira geração provou não ser eficaz, há um momento em que é preciso perceber se vale a pena continuar a insistir. Na análise de projetos de investimento aprende-se bastante que tudo o que investiste até o momento não conta para a tua decisão de continuar. Conta é se tens plano de negócio para que dali para a frente, excluindo tudo o que tens para trás, é positivo ou não. Portanto, qualquer ganho marginal no futuro contribuirá para minorar os danos do passado. E foi esse o desígnio. Aquilo que me foi pedido foi, de facto, analisa e diz-nos tu, que é muita responsabilidade. Não é? Muita responsabilidade. Eu estou a construir as métricas pelas quais sou avaliado. Não é? Olha, em relação ao mercado, quem era e como foi definido o vosso mercado-alvo ou nicho quando assumiste a liderança da empresa? Quem eram os vossos clientes? Certo. Os nossos clientes eram clientes em deserção, porque em função do aumento do preço do cacau e de ingerências ou de idiosincrasias próprias de uma pequena empresa, nós tivemos alguns períodos de falha no abastecimento de matérias-primas e, por sua vez, na transformação e logo no abastecimento dos nossos clientes. E, portanto, nos clientes de retalho, nós tivemos, particularmente nos clientes de lojas de gourmet, no segmento da marca Casa Grande, mais óbvio, nós fomos perdendo a nossa capacidade de tratar os clientes. Também tinha havido, repara, nos 2 anos antes da minha chegada, nós tivemos 2 anos sem comunicar com os clientes. Por exemplo, as nossas redes sociais das duas marcas estiveram sem uma única publicação e sem se responder a uma única mensagem que alguns dos nossos fãs, se quiseres, nos escreviam. Se fossem eles positivos ou negativos, ou dizer que já não tem produto, ou produto sem ruptura, ou não gostou do produto, enfim, é mais raro, mas pode acontecer. E isso acontecia. Portanto, esse autismo da marca, não é? Esse alinhamento da realidade estava a provocar um dano grande, porque na altura tentou-se concentrar nos negócios de volume, que eram os negócios de produzir produtos para terceiros. Quando eu entro, é a minha imposição, não necessariamente a estratégia que me foi passada, não era necessariamente essa, mas é a minha imposição dar um período para eu poder perceber, porque eu gosto muito destas marcas. Acho que as marcas estão muito bem construídas e, como te disse, não tenho nenhum mérito nisso. Portanto, é sem conflito de interesses que eu digo. Quer a marca Casa Grande, o seu estacionário de produtos, quer a marca Not Guilty, o seu storytelling, estão muito bem pensadas, muito bem construídas. E eu acho que seria um desperdício total nós não darmos uma oportunidade, sob o meu comando ou sob a minha liderança, deixar que a minha equipa consiga dar uma vida, ressuscitar estas marcas. E repara, eu entro com 3% de vendas das nossas marcas, ou 4%, para 96% de marcas de distribuição.
Em 2025 crescemos 30% nas vendas e as nossas marcas passaram para 10% das vendas. Portanto, nós conseguimos penetrar, conseguimos crescer, mesmo crescendo bastante no volume absoluto e nas vendas em valor, nós conseguimos que as marcas crescessem mais ainda, triplicando o seu peso na faturação. Isso foi uma grande bandeira. 2024 a 2026, o vosso nicho, ou seja, os vossos clientes, mantiveram-se, expandiram-se? Expandiram-se muito. Nós, clientes de retalho que a empresa chegou a ter na sua fase de casa grande, foram perdidos no tempo, nestas alterações, na consideração do mass market, etc. Concentrámos-nos em servir 2 clientes nas marcas brancas e estávamos a transformar-nos numa confecção que tantas temos lá no Val do Ave, de onde eu venho, não é? Que é a empresa de monocliente. Temos basicamente um cliente, 2 clientes para quem fazemos produtos para as marcas deles. No fundo, somos um outsourcer, um co-packer de produtos e temos, portanto, muito pouco valor acrescentado e corremos todo o risco dessa dependência. Foi isso que eu quis combater também, não é? Quantos clientes é que vocês gerem ou vendem hoje em média por ano? Enfim, se por cliente se contarmos os particulares da loja online, por exemplo, não vou contar esses, mas não contando esses, nós temos clientes que nos compram para fazerem negócio com os nossos produtos. Portanto, tiramos daqui, se quiséssemos dividir isto em on-trade e off-trade, o cliente que nos compra sem ser para ele o consumir, porque os outros, enfim, é muito mais expressivo em número, mas não é relevante do ponto de vista do negócio. Estaremos a falar hoje de uma base ainda assim pequena de clientes. Nós teremos clientes ativos a comprar regularmente, não temos mais de 50. Olha, e falando de médias, qual é o vosso custo de aquisição de cliente, ou CAC, e o valor de vida de um cliente? Neste caso em inglês, Customer Lifetime Value. Sim, o LTV. Nós não temos essas métricas firmes. O nosso CAC, repara, nós na nossa estratégia digital, teoricamente investimos 0 nela. 0. Claro que não é bem assim, porque nós temos aqui um efeito spillover da nossa estratégia offline. Nós participamos na ativação de um ou outro evento físico de promoção junto de grandes brokers. Ainda no final do verão, eu estive aqui numa sessão em Monsanto, de uma empresa destas novas, não são novas, mas que enfim, têm ganho de protagonismo, de brokerages de corretagem de financeiras, que fazem intermediação de créditos, etc. Não é? E eles fizeram um evento nacional juntando muitos dos seus afiliados e nós estivemos aí presentes. Esse evento é físico, mas daí resultaram muitas leads e muitas oportunidades para o nosso negócio, quer no segmento corporate, quer para o nosso segmento digital. É dizer, aquilo não teve custo, nós não investimos nas publicações, mas teve um custo. Eu diria que a captação desses clientes para nós anda, enfim, do track record que temos para já, andará nos 8 ou 10 euros, não está mais. Não nos tem custado mais porque nós temos investido de facto muito pouco e temos ido pesca à linha. Quer dizer, nós vamos muito pela certa e leads já muito aquecidas, muito trabalhadas. Enfim, estou a tirar do numerador deste quociente o custo de mão de obra, digamos assim, da equipa, que seja eu, seja a Liliana ou a Sandra, a malta que me ajuda nisto, não estou a considerá-los no numerador, bem entendido, não é? Olha, quem são a vossa concorrência? Como é que tu os defines e quais são os principais entraves para a entrada de novos concorrentes para este vertical? Bom, quem concorre connosco é toda aquela empresa que para o mesmo momento de consumo aparece e, portanto, eu não sei se a Coca-Cola não concorre connosco, ou lá concorre connosco, a Sui concorre connosco. Aqueles concorrentes mais óbvios de produtos equivalentes, digamos, temos por azar, talvez não, talvez por sorte, as maiores marcas do mundo. Marcas não é de chocolates, é as maiores marcas. Nas maiores marcas do mundo está a Nestlé, está a Lindt, está referências como Toblerone, está a Nutella, e essas são os grandes líderes de mercado e, de facto, marcas de valor mundial gigante. E que trazem, desde logo, num mercado pull como é este, porque eu vinha de um mercado push, ainda que eu tenha nascido neste mercado alimentar, não é? Mas num mercado tão pull como este, em que o consumidor pega no produto sozinho na prateleira, a notoriedade é absolutamente decisiva. Repara, a Nutella tem 13% de avelã e toneladas de açúcar, facilitando. O nosso creme de avelã e cacau tem 50% de avelã e não tem açúcar. E, no entanto, 99,9% das vezes o consumidor pega no Nutella, não pega no nosso. Porque não conhece. E, portanto, o valor dessas marcas é de tal forma que eles não só vendem a prémio, como me obrigam a vender a desconto e têm uma rotatividade gigante. Portanto, essas são as grandes marcas internacionais que ocupam o linear naquilo que é o nosso espaço no mass market. Naquilo que é o nosso espaço, marca Casa Grande
E no segmento do retalho especializado, se quisermos, ou pequenas mercearias especializadas, lojas gourmet, lojas de turismo, gift shops, etc. Temos marcas portuguesas que também aparecem aí e que estão a fazer um trabalho belíssimo. A Arcádia Chocolates, a Melgão Chocolates, a Pedaços de Cacau, a Alma de Cacau. São empresas que genericamente não produzem chocolate. Enfim, um ou outro destes faz qualquer coisa, não é expressivo em termos de quantidade, mas, ao contrário de nós, compram chocolate já feito e depois fazem coisas espetaculares. E eu reconheço aqui que ninguém nos está a ouvir muito melhor do que nós fazemos, que é uma coisa que irrita muito a minha equipa que eu diga, mas só que é verdade. Porquê? Nós produzimos o nosso chocolate, nós refinamos, nós compramos pasta de cacau, manteiga de cacau, temos refinação, portanto, o chocolate vem em bruto, é um produto orgânico, e nós temos que o transformar, refinando, criando digamos, uma solução emulsionada com a viscosidade certa, a qual se convencionou há 4.000 anos atrás chamar-se chocolate. A maior parte dos operadores em Portugal, aliás, nós temos dito, porque é verdade, mas porque esta verdade por acaso me interessa, que nós somos o maior fabricante de chocolate português. Há aqui um parênteses que me escapa, que é e único. Porque, na verdade, os outros operadores, porque há uma grande empresa em Portugal de chocolate, que é a Imperial Chocolates, marcas Pantagruel, Regina, etc. Tem um estacionário fabuloso de produtos, mas que é espanhola, desde há 3 ou 4 anos, que pertence ao Grupo Valor. E, portanto, na verdade, a produzir chocolate, tirando a Imperial, que é espanhola, basicamente somos nós. Porque a Melgão faz qualquer coisa a partir do grão, mas é uma coisa inexpressiva em termos de quantidades. Portanto, e que vantagem é que nós temos com isso? Enfim, temos uma história para contar, temos procura por visitas também, e temos um argumento que tentamos levar para a embalagem, mas claro, no mercado tão pulo não é tão fácil dizer compra antes o nosso porque nós fazemos o nosso chocolate. Isto não está lá, não é? A pessoa não consegue ler isso. Isso tem que ser uma história que nós teremos que criar para que a notoriedade cresça em cima disso. Os outros operadores, porque é que eu digo que fazem coisas melhores? Porque a maior parte deles são muito mais artesanais do que nós. Nós, desde aquela fase, como Waterbunkers, nós industrializamos muito chão de fábrica e nós temos capacidade de produzir 80 mil bombons por dia. Nós somos aquele mid-size cap que não fazemos as quantidades que fará uma Imperial e empresas espanholas e italianas, como Eurocacau, Ibercacaus, etc. Mas para tiragens médias de 20, 30, 40, 50 mil ano, somos fortíssimos nesse segmento. E essa é a nossa vantagem competitiva. É, por um lado, nesse vertical que nós somos, refinamos o nosso chocolate e temos capacidade de injeção em molde, em bombom, em snack, em tablet, para uma quantidade média que nos afastamos da capacidade dos mais pequenos fazerem produtos melhores que os nossos, porque são têm toppings personalizados, têm sabores, têm recheios, têm validades curtas porque vendem nas lojas deles. Nós não temos nada disso, porque não é esse o nosso segmento. Aí nunca seremos competitivos com eles. O que nós temos é recheios trabalhados com ganaches para terem validades mais longas, que é para o retalho poder trabalhá-lo com conforto, e quantidades minimamente aceitáveis para que este processo industrial seja rentável. Com que frequência é que vocês introduzem novos produtos no mercado e como é que vocês fazem esta decisão de criação de novos produtos? Identificam gaps ou necessidades ou tendências no mercado e criam produtos minimamente viáveis para teste? Resultam de pedidos de clientes ou de fornecedores existentes? Ou é um mix das opções mencionadas? Era porreiro, se é permitido dizer-se essa expressão em rádio, e eu poder escolher qualquer uma que não essa opção de que são os fornecedores, os clientes, no caso, a trazermos a inovação. Mas são por uma razão. Nós temos vontade, e frustração também temos. Mas repara, para se levar um produto para o mercado, na condição em que nós partimos porque pensar a procura, e nós estamos atentos, a nossa equipa está atenta, a nossa responsável da qualidade, a Rita, também está sempre atenta, e temos também uma nutricionista agora connosco, a Francisca, que nos dá capacidade de reagir rápido às tendências e proagir, etc. Mas daí a criarmos um produto no nosso estacionário, seja no sem açúcar Not Guilty, seja com açúcar Casa Grande, pensar num produto, fazê-lo, fazer embalagens, arriscar fazer as embalagens, para ir para o mercado com uma rede tão pequena de clientes, implica, com o custo de cacau como está, implica empatar muito capital para um suponhamos, não é? Como diria qualquer bom jogador de futebol, para um suponhamos. E, portanto, isso tira-nos, e não temos capacidade de fazer esse risco, fazer esse all-in, não é? Dizer, vamos apostar que isto é que vai ser. Agora, repara, nós não fizemos Dubai, nós não fizemos chocolate Dubai, porque, como dizia alguém, um princípio só é um princípio se custar dinheiro. E na nossa fábrica não entra glúten. E todos os nossos rótulos não dizem que pode conter vestígios de glúten, porque nós não temos glúten na fábrica, não permitimos nada de glúten. Todos os fabricantes de chocolates eram tabletes de Dubai.
nós desligámos o telefone numa altura, porque nós tínhamos telefonemas consecutivos de pessoas a pedir, cadeias de retalho a pedir-nos tabletes com chocolate Dubai. Nós não fazemos. As pessoas, mas vocês precisam tanto, agora tanto pedem que precisam e agora não têm, sim, pois, mas mais do que precisar temos princípios. E esse nós não abdicamos. Muito bem. Falando de produção, onde é que são produzidos os vossos grãos de cacau e qual foi o vosso processo, ou qual é o vosso processo de seleção de fornecedores? Boa. 2/3 do cacau mundial é produzido no Ghana e na Costa do Marfim. Ok? E, portanto, já sobra muito pouco. Podemos explicar a margem, mas na verdade sobra muito pouco, porque 60% do cacau mundial é produzido, é cultivado e produzido nessas latitudes. Pelo menos do que é transacionado mundialmente. É natural que o Brasil tenha um autoconsumo relevante e, portanto, seja um player, terá 3% do mercado mundial, 3 a 4%. Talvez seja maior em termos de produção, mas autoconsome uma parte. Mas tirando, o nosso vem do Ghana e da Costa do Marfim. A seleção, na verdade, é feita por interposta pessoa, porque nós compramos a brokers, que esse negócio está relativamente estatificado. O preço pago ao plantador é um preço determinado pelos governos dos países, tipicamente desses países. A apanha do cacau é dura. Repara, também é assim porque, basicamente, só há apanha de cacau nos países onde ainda não há outras atividades económicas que permitam às pessoas trabalhar noutras coisas. Reparem, São Tomé e Príncipe, desde que apareceu o turismo, as plantações e as roças estão ao abandono. Agora que o cacau quintuplicou de preço nos últimos 3 anos, sentiu-se alguma agitação e já algumas a serem cultivadas. Depois também são áreas relativamente pequenas. A árvore do cacaueiro também produz muito pouco por cada árvore, portanto é preciso áreas imensas e a apanha é feita, repara, só há produção de cacau na zona do Equador. Em função das alterações climáticas, o Equador já tem assim uma latitude de 5 graus para cima e para baixo, mas apesar de tudo, se rodarmos um globo com o dedo ali fixo no Equador, vais encontrar todos os países onde se produz cacau. A Indonésia, o Brasil, o México, o Equador, esses países têm todos um bocado de cacau, mas é ali na África Negra, digamos, que está o grosso dele, pela razão de ter pessoas disponíveis para a apanha. Não é? E o nosso vem daí, é controlado por grandes empresas até holandesas, etc., que sempre ficaram desde o tempo de que eles serem os grandes mercadejadores deste tipo de matérias-primas, ficaram com esse negócio muito na mão e a partir de empresas holandesas é que é feita a validação dos lotes, etc. Nós já compramos em pasta de cacau, não em grão no nosso caso, já compramos em pasta. Propriedade intelectual, estamos a falar de patentes, conceitos, processos, marcas, metodologias, etc. Vocês têm alguma propriedade intelectual registada? O que foi registado e o porquê? Nós não temos, a não ser as marcas, naturalmente, nós não temos nenhum IP sobre isto. Agora, voltando um bocadinho à questão da inovação e trazido para aqui, nós temos feito muito trabalho científico até, no sentido de fazer o tuning de produtos, de ideias que trabalhamos ou nós propomos a clientes nossos. Ainda hoje estou aqui em Lisboa porque ontem estive reunido com um cliente a quem nós fomos instigar a eles poderem ter um produto, porque os clientes que têm retalho, por exemplo, seja especializado, sejam lojas mais gourmet, sejam lojas de nicho, têm um público, porque o dificuldade aqui não é só fazer o produto, é depois ter público para ele, porque eu posso descobrir uma proteína que ainda ninguém usou e ser um produto extraordinário, mas se eu não tenho clientes e não consigo comunicar e não estou em condição de arriscar comunicar para lá chegar e criar uma comunidade, então tenho que ir pelo meio possível, que é eu entregar esse desenvolvimento ou fazê-lo em parceria com o cliente. É isso que temos feito. E nesse caso já há alguns produtos que depois foram objeto de IP pelo cliente. Falando de estratégia de preços, como é que tu descreverias os preços que os vossos produtos têm em relação à concorrência? Portanto, são mais altos, na média ou mais baixos? E que metodologias é que vocês utilizam para definir os preços dos vossos produtos, neste caso, baseados em custo de produção, produtos comparáveis, valor entregue ao cliente, uma mistura ou nenhum destes pontos mencionados? ou nenhuma das acima. Não, aí consigo escolher. Primeiro, enfim, como é que construímos os preços? Nós, em princípio, quase todos os nossos preços, ou aqueles que são desde a minha era na empresa, partimos do custo. Nós partimos do custo. E depois, naturalmente, vamos tentar fixar o preço mais alto possível àquele em que a elasticidade procura responder. Não é? A maior parte dos preços que nós construímos, como te disse, nós não mexemos no nosso Cardex, portanto, nos produtos das nossas marcas, tipicamente não mexemos. Acho que nestes 2 anos criámos um produto, foi a única coisa que criámos, a caixa Scarlett de bombons. O resto, nós mantemos os nossos produtos. Portanto, o que está sempre em causa é nos produtos ou customizados para empresas ou produtos na marca da distribuição, a construção de preço. Partimos do nosso custeio e depois vamos ver, ok, se o nosso custeio dá 2,12€,
A que preço é que se está a vender? Fazemos o benchmarking, um exercício de benchmarking, como ainda há dias a Liliana me preparou por uma discussão que estou a ter aqui com uma cadeia de distribuição. Ok, que custa-me 2,12€, a que preço é que eu será que conseguirei vender isto no mercado? E aí vamos fazer o benchmarking e vamos perceber. Temos uma dificuldade, que é, particularmente na Not Guilty, a oferta tem um lado positivo e um negativo. A oferta de produtos sem açúcar é muito mais curta. E, por exemplo, o nosso snack, que até trouxe aqui um para te deixar ficar. O nosso snack é um produto estrela nosso, em termos de unidades vendidas. Temos-lo em vários, está no Aldi, em todos os Aldis, está no Continente, está em alguns Auchan, está em alguns Pingo Doce, etc. Um snack de chocolate negro, sem açúcar, com recheio de frutos secos. Este é de caju, temos amendoim, que é o mais popular, avelã e amêndoa. Isto está tipicamente num linear ou num cash-out, onde estão Snickers, Mars, Kit Kats, etc. Não está nenhum snack de chocolate sem açúcar. Ora, o açúcar custa 90 cêntimos, 1€ o quilo. Qualquer substituto do açúcar custa 3, 4, 5€ por quilo. O que significa que, eu quando faço exercício do custeio, fico sem uma frustração enorme, porque eu estou a comparar momentos diferentes. Mas eles vão dizer assim, está bem, momentos diferentes não, composições diferentes e filosofias diferentes de produto. Mas o cliente vai optar no cash-out por levar um Snickers que ele conhece, um Mars que ele conhece, um Kit Kat, um Bounty, ou este que não conhece e que ainda por cima se atreveria a ser mais caro se eu fosse fixá-lo apenas pelo custo. Portanto, eu aqui sei que tenho que fazer um sacrifício de margem até um dia poder ter uma notoriedade que a pessoa perceba o valor que aqui está. Falando de capital e receitas, quanto capital é necessário em média anual para operar uma empresa como a Casa Grande ou uma marca como a Not Guilty? É gigante. Este negócio é tramado. Eu hoje estou numa de dizer aqui palavras proibidas. É tramado porque, pelas origens das matérias-primas. Repara, o nosso amendoim vem toda a Argentina. É a fonte mundial mais segura, mais credível também em termos de quantidades e do ponto de vista de saúde veterinária também, porque ela até dispensa análises à aflatoxina, etc., que é uma praga que costuma aparecer neste tipo de produtos secos. O que significa que nós temos que, garantir o procurement para... É um produto de safra. Portanto, não há amendoim novo no mercado, como não há avelã nova no mercado todos os meses. Há uma época em que há a safra do Mani, que é como eles chamam o amendoim na Argentina, e assim que ele está apanhado, colhido, é aquela quantidade mundial, ponto final. Enfim, há amendoins de outras zonas do globo que é um mês mais tarde, mas isto é mais ou menos assim, porque ele está todo mais ou menos no mesmo hemisfério. O que significa que isso constrói logo o preço. Porque se há muita quantidade, tipicamente o preço vai ser melhor. Se é um ano de menos quantidade, o preço vai subir. E nós temos que, independentemente disso, ter capacidade para bloquear e pagar, muitas vezes, à frente o amendoim que nós precisamos para até à safra seguinte. Podemos estar a falar de... Nós gastamos 300 toneladas, portanto, nós precisamos, talvez, de ter um ciclo de caixa. Precisamos de comprar à frente sempre, pelo menos, 150 toneladas... São 250 mil euros de ciclo de caixa só em circulação de amendoim entre o momento em que nós o firmamos lá e o momento em que o transformamos e que o vendemos e depois temos o tempo médio de recebimento. Para este ciclo de caixa, o cacau não é diferente. O cacau temos que o garantir para bloquear preço. Repare, eu vou dar preço, não tarda, vou fechar o Natal. Naquilo que é relevante das marcas próprias, etc. Vamos fechar o Natal, estamos a acabar de produzir a Páscoa. Vamos, entretanto, as equipas das Sonais, Auchans, etc., livrando-se da Páscoa, começam a trabalhar no Natal, dos sazonais, não é? E eu tenho que dar um custo baseado numa certeza de preço de cacau. Portanto, nós vamos comprar agora o cacau para o Natal, que eu vou fornecer em outubro e novembro, e que vou receber alguns em janeiro e fevereiro, um cacau que vou comprar e pagar em maio. Portanto, nós estamos a falar de outro tanto. Portanto, isto obriga-nos a ter um financiamento permanente durante 8 meses de praticamente metade da nossa faturação. Como é que vocês distribuem o foco de negócio entre a aquisição de novos clientes ou venda a clientes existentes? Estamos a falar de cross-sell ou upsell. Conforme te referi, eu quando sair daqui vou fazer uma intervenção na conferência ou na convenção anual de vendas do Grupo Cecil. E uma coisa que eu sempre acreditei, porque sempre trabalhei isso com as minhas equipas, é no valor que está por apropriar nos nossos atuais clientes. Porque até criei uma designação para um instrumento que eu sempre trabalhei, que é a chamada matriz de confusão. E eu, se puser os nossos... Por um cliente de retalho, por exemplo, se nós pusermos os nossos 5 maiores clientes em linha e os de retalho e os 5 produtos que mais vendemos para todos os nossos clientes de retalho em coluna, e eu for preencher isto, eu aposto em qualquer empresa, que vamos ter N espaços a zero. Sendo zero, dependendo da dimensão da escala, pode ser 1.000 ou 3.000 euros ser zero, ou na minha escala, se calhar 50 euros já é zero, não é? Porquê?
Mas se eles são os nossos melhores clientes, quer dizer, que eles pagam bem, têm boa relação connosco, gostam do nosso sistema de faturação, e se são os nossos melhores clientes é porque eles são os nossos melhores produtos, quer dizer, que eles são competitivos, o preço deles está bem fixado, tudo isso. Portanto, não há desculpas, é a nossa falta de análise que leva a isso. Como nós não temos equipa comercial, basicamente sou eu, e com o apoio da minha colega Liliana e da Sandra, que me dá um apoio, coitada, já esmagada por tanto que tenho que fazer. E, portanto, eu tenho que ter um cuidado. Tem muito mais fit nós conseguimos, nos clientes atuais, crescer para referências que nós conseguimos até controlar, para não nos levarmos para operações que nós temos algum bottleneck. Nós temos alguns bottlenecks, nós temos algumas linhas e alguns, quer na produção, quer no embalamento, em que nós não temos assim tanta capacidade de crescer. Tendo muita urgência em crescer, nós temos que crescer onde somos capazes de crescer sem ter que acompanhar com uma estrutura de custos fixos que nos torne escravos disso. E isso é mais fácil de fazer em clientes que têm um LTV grande e que têm já experiência connosco. E, portanto, é mais fácil para nós irmos trabalhando produtos desses do que entrar em novos clientes. Como é que tu vês o vosso mercado futuro? Estamos a falar de expandir-se a outros verticais de produtos, estamos a falar de promover produtos a outro tipo de nicho de mercado, expandir para outras geografias, crescimento por aquisição de outras empresas. Como é que tu vês este crescimento? O futuro, o mundo está em guerra, não é? E, portanto, tudo que é acima de 3 meses é ao dia 2 longo prazo. Mas admito, porque eu acho que a marca tem esse apelo e nós temos esse discurso, que nós possamos vir a crescer em co-branding. Explico. Não é absurdo que, repara, há várias marcas que têm posicionamentos, digamos, relativamente transversais em algumas áreas de negócio, marcas que estão no retalho, marcas que estão no online. Não me refiro à Prozis, claro, porque é uma vertical, mas há marcas wannabes Prozis que têm esse posicionamento, mas que depois gostavam de crescer ou ainda não perceberam que também podiam fazer isso que nos estás a falar, no fundo ia propor, e eu acho que já com um ou outro fui deixando assim uma semente. Eu acho que nós podemos vir a crescer para produtos em co-branding. Quer dizer, eu não queria pôr nome nenhum, mas imagina que era a Prozis e não tinha, por exemplo, não tinha manteiga de amendoim e era só uma marca de outras coisas, suplementos, proteínas, etc. E nós os abordávamos e os convencíamos a termos uma embalagem mista, em que cada um trata o seu canal. Era uma manteiga de amendoim, Prozis Powered by Not Guilty. E eles é que vendiam num canal, nós vendemos no outro e conseguir assim. Porque eu sempre acreditei, esse meu passado que tu referiste, que não sei se é currículo, se é cadastro, ligado às associações empresariais, dos quais parece que fui sempre membro de qualquer coisa, sempre tive essa apetência por esse trabalho em conjunto, que é, porque as empresas nunca vão verticalizar essas áreas todas, enfim, a Prozis veio desmentir isto, mas em princípio uma empresa não vai ser assim universal em todos os segmentos, e poder aproveitar o gravitas, digamos, o ethos, que é assim, o íntimo de cada uma das marcas e naquilo que ela é forte, e comunicar, porque essa comunicação partilhada é quase como uma publicação no Instagram. Se ambos forem colaboradores, ela expande o número de seguidores que ambos vão ter, e é isso que eu anseio por fazer connosco. André, passando para um contexto mais pessoal, com a tua experiência profissional, erros. Em que áreas é que tu consideras que os gestores séniores ou empresários cometem os erros mais críticos capazes de destruir um negócio? Enfim, já fiz muitos e a boa notícia é que em alguns deles aprendi. Não com todos. Há coisas que eu continuo a repetir eu próprio. Portanto, não é só os séniores, é todos. Mas tipicamente é o nosso imobilismo. Portanto, nós fazemos as coisas de uma determinada maneira. Repara, o Gemini já pode escrever e-mails e responder e-mails, etc. automaticamente. Eu não o faço. Porque adoro escrevê-los. Enfim, é como a condução autónoma. Os automóveis vão poder ter condução autónoma. Sim, que pena, porque eu adoro conduzir. É uma pena. Mas há coisas que... E esse tempo que eu gasto naquilo, com certeza podia ter gasto noutros. Mas é particularmente o erro clássico que eu vejo, é aquele que eu também sei que estou a cometer neste momento. Porque tenho que me reservar, porque às vezes a prudência é a melhor arma que temos para alguns assuntos, que é na comunicação interna. Comunica-se pouco as equipas. Nós até temos nós comunicamos bastante, mas não é para todos. Isto não é universal e depois há pessoas que se sentem excluídas desse comboio e quando andamos por ela as pessoas estão deslaçadas. E como te disse no início, aquilo que eu acredito é no potencial das pessoas. E eu tenho lá pessoas que elas nem sequer têm noção de quão elas são espetaculares até, na capacidade que têm de fazer. Nós quando temos picos de trabalho, o que aquela minha equipa consegue fazer é absolutamente extraordinário. Só que nem sempre estão com esse mindset e com esse mood. A minha tarefa é essa, é pô-las com o mindset, com o mood certo para elas fazerem o impossível. E é isto que é para ti liderar? Para mim é isto que é liderar, tal e qual.
Muito bem. Chegamos à rúbrica final deste programa, recomendação de um livro. Pedia-te a recomendação de um livro que tenhas lido com referência ao tema, ao tópico principal, ao que gostastes, ao que te ensinou, ao que te inspirou e ao que te fez refletir. Ok, o Porreiro faz logo 18 perguntas, eu sou homem, já está só na primeira, mas de qualquer forma, o livro, quando pedem um livro, ainda que seja off-topic, eu digo sempre aquele do Viktor Frankl, que é um pedopsiquiatra, um ludopsiquiatra, porque ele, entretanto, criou uma vertente da psiquiatria em função da experiência que ele passou, julgo que em Auschwitz, que ele esteve preso muito tempo num campo de concentração. O livro chama-se O Homem em Busca de um Sentido. O Homem em Busca do Sentido. Man's Search for Meaning. Man's Search for Meaning, é. Sim. E o livro porque tem, e eu falo sempre em metáforas, eu praticamente só falo em metáforas, nem é fácil as pessoas acompanharem mais vezes, porque quem não me conhecer bem, porque pode achar que eu estou a falar a sério, é uma coisa chata. Mas o livro é uma metáfora, mas na verdade é um livro sobre resiliência, mas mais do que isso, é um livro sobre nós percebermos que há sempre um amanhã, e quando acreditamos nisso, nós tendo para onde olhar, somos imparáveis. A desmotivação, repara, o ócio é a pior arma, é o que destrói as organizações, é o ócio. Eu cheguei à Not Guilty e tínhamos vários problemas até interpessoais, etc., de grupos, silos, é uma empresa de 20 pessoas cheia de silos, com 2 silos óbvios de divisão de pessoas, etc. E as pessoas diziam, o André não vai lá fazer isto, o André não vai dizer isso, não. E vão preocupar em arranjar-vos trabalho até vocês suarem. E todos os outros problemas vão estar resolvidos nessa altura. Porque aí vamos estar a olhar para a catedral, não é? Tal figura do indivíduo que está a fazer o passeio. Não, vamos estar todos a olhar para a catedral e não vamos olhar para isso, porque eu nunca liguei a novelas. E se nós estivermos todos a olhar lá para o fundo, para onde eu estou a olhar agora, vocês vêm todos comigo. André, obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio. Perfeito, muito obrigado eu pelo convite e votos felicidades para vocês. Obrigado, André. No próximo episódio continuaremos as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, focos, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.